Olá, bom dia! Hoje é dia 11 de agosto de 2025, segunda-feira, graças a Deus. Mais um dia pela bondade do Senhor, novo e abençoado dia debaixo da sua graça. O nosso texto para a devocional dessa manhã continua sendo o texto do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 19, 20 e 21, quando ele fala sobre as obras da carne. E ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu outrora já vos falei e vos falo novamente, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Hoje estamos aqui para falar sobre essas outras duas obras da carne que Paulo elenca, ou talvez uma delas, só dependendo do nosso tempo. E é de hoje, e ele nos aponta aqui, dissensões. Surpreendentemente, para muita gente, a palavra que aparece no grego é a palavra hereses, de onde vem a palavra heresia. Então, Paulo está dizendo aqui, quando ele usa a palavra dissensões, ele está usando a palavra aqui heresia, facções. É algo bastante significativo que nós ouçamos essa palavra aqui, porque parece que isso devia ficar lá no bloco religioso, já que é heresia. Mas, na verdade, o apóstolo São Paulo está falando aqui de facções, de partidarismos, de divisões, de grupos e heresias. Então, essa é a palavra que a gente tem aqui, e ela ocorre muitas vezes no Novo Testamento. Além desta vez, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pelo menos 8 vezes nós teremos aí esta palavra aparecendo. E é claro que nós sempre a associamos ao aspecto religioso. Ah, fulano de tal é um herege, e esse herege morreu na fogueira, ou uma facção cristã, uma corrente cristã, ou de tradição cristã, matou muita gente na fogueira, os bruxos eram condenados à fogueira por causa da sua heresia. Então, a ideia de heresia, embora esteja associada à expressão religiosa, não está confinada a esse universo, embora que a prevalência seja esse, porque o apóstolo Paulo está falando para cristãos, num contexto cristão, dirigindo-se a igrejas cristãs. Então, o grupo, o conceito é do grupo de pessoas com uma visão igual ou opção. Então, não é mal em si. Algumas pessoas confundem seita com heresia. Seita é o sentido de ter uma espécie de braço, de galho. Então você tem o tronco e os galhos. Então o tronco é a religião em si. Por exemplo, o cristianismo. Os galhos ou os ramos são as suas correntes. Você tem
o protestantismo, o catolicismo romano, o catolicismo oriental. Então você tem esses ramos. Então todos esses ramos são seitas. Mas falando que a igreja romana é seita, que o protestantismo é seita, é nesse sentido. Esse é o sentido de fato da palavra. Agora, heresia já é uma coisa que é a distorção daquilo que de fato é a verdade. Então, esse é o problema. E nesse sentido, quando se usa a heresia, como Paulo coloca aqui, a sua manifestação não é necessariamente alguma coisa que seja pecaminosa. Por exemplo, fazer uma escolha. Você tem em Mateus capítulo 12, verso de número 18, o uso da palavra heresia. Se nós lermos o texto, esse que eu acabei de mencionar, por exemplo, Mateus 12, 18, o uso da palavra que está lá é a palavra heretiza, que é ligada aí à palavra heresia. Então, nós lemos o seguinte, Mateus 12, 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado. Está fazendo uma citação no Velho Testamento, que se encontra em Isaías 42, de 1 a 4. A palavra grega que está ali é o sentido de heresia. Ele escolheu, eu separei para mim, e eu tomei para mim. Então, por isso é que muitas vezes a gente fala que o fato da palavra estar aqui não significa que necessariamente a obra da carne seja uma coisa ruim. É uma questão só de uso. Então, essa ideia de grupo, você faz parte de um grupo. É uma heresia, mas não tem nada a ver com um erro, perniciosidade. É um grupo definido por uma ideia idêntica. Por exemplo, esse grupo que tem essa ideia, essa percepção, forma um ajuntamento. E isso é chamado de seita. Então, quando se traduz seita, está se traduzindo por heresia, mas não quer dizer que está errado. Por exemplo, os cristãos eram chamados da seita do Nazareno. O cristianismo era uma seita, vista como uma seita do judaísmo, que tinha a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, dos herodianos, dos zelotes, e tinha agora a seita dos essênios e também dos nazarenos, aqueles que seguiam Nazareno, Jesus de Nazaré. Então, ali a palavra é seita. Tá? Essa é uma percepção que nós temos que ter. Agora, costumeiramente, e o mais comum para nós, é usá-la no sentido de erro, em oposição à verdade. Tito capítulo 3, verso 10. Por quê? Porque eu passo a ver o outro como inferior. E aí eu discrimino até a pessoa e não a ideia dela. Então, o sentido aqui é esse, de que a obra da carne é a heresia no sentido de assumir uma coisa que é contrária à verdade e que por causa disso eu acabo discriminando, eu acabo vendo o outro como inferior, desclassificado, aquela velha história, só nós somos salvos. No sentido, veja bem, não da realidade daquilo que a Escritura coloca como certeza dada pela fé da redenção em Cristo, mas distorcendo isto aí para discriminar
pessoas em vez de ideias. Que Deus nos abençoe para que nós tenhamos cuidado com a heresia, que é também manifestação da carne. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém.